Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Tô aqui no metrô Santos Imigrantes porque eu assisti o jogo hoje no bar do Trecão Bar. Um bar muito foda, muito sensacional. Comida de qualidade, cerveja espetacular. Vou deixar o arroba deles na descrição, vocês seguem lá. Trecão Bar, bar de Santistas. Se você é Santista e quer um bar para assistir, Trecão Bar é o bar. Fica perto da estação Santos Imigrantes aqui. Se sair na Santos Imigrantes, você já tá no bar do Trecão praticamente. Você desbica já nele. Para falar sobre o jogo, deixa eu até encostar em outra parede aqui. Pra gente falar sobre o jogo, o Santos até então, né, até tomar o gol, vinha fazendo uma partida muito digna até, né? Eu tava gostando muito da partida do Santos. Mas vamos começar pelo primeiro tempo, né? Primeiro tempo, um jogo muito bom do Santos, assim, a postura defensiva do Santos foi muito boa, tá? O Santos não correu grandes perigos, grandes chances do Nils, não teve chances perigosas do Nils. A defesa, o meio-campo estava muito compacto até, né? Então, o sistema defensivo estava funcionando muito bem. A gente via por diversas vezes uma marcação em 4-5-1, a gente chegou a ver 4-5-1 no meio-campo na marcação. Chegamos a ver por diversas vezes aí sim o 4-4-2, chegamos a ver 4-1-4-1 também, né? Várias formações de marcação para esse jogo do Santos, né? Se defendendo do Nils, e tava correndo tudo bem. Até a aposta do Santos em contra-ataque, né? Apesar de não ter sido tão eficaz no jogo inteiro, ainda assim proporcionou algumas chances de perigo, né? O Mendonça, por exemplo, ele perdeu uma chance que tava praticamente cara a cara o goleiro, não pode perder aquela chance. Ele chutou em cima do goleiro, né? Era para ter aberto mais o chute, chutado mais pro canto do gol. Teve também aquele lance da falta, né? Que ele finaliza de pé esquerdo, a bola passa muito rente à trave direita do goleiro do Nils. Foi uma chance muito perigosa também, que o Mendonça não conseguiu concluir tão bem. Essa eu até acho que deu um pouquinho mais de azar, né? Ele bateu certo, mas a primeira chance que ele desperdiçou, ele realmente errou. Devia ter batido mais pro canto, né? O Santos não teve tanto volume assim na criação de jogadas, apesar de ter tido um bom sistema defensivo, né? Uma boa defesa. Chegou a criar bastante também. Criar não, né? A reter a bola no meio de campo um tanto considerável. Eu, por exemplo, esperava um jogo muito difícil, né, pro Santos. Eu achei que o Nils ia amassar, aproveitar o fator torcida, o fator campo, e não aconteceu, né? O Nils não aproveitou esse ponto a mais que ele tinha e conseguiu deixar o Santos mais confortável, né? Eu lembro que eu falei contra o jogo contra o América ou contra o Galo, ou os dois, que o Santos ia sempre aproveitar os minutos iniciais do jogo para poder fazer a pressão e conseguir os resultados, né? E depois se retrancar para sair no contra-ataque. Com o Nils também foi isso um pouco, mas em menos tempo, né? O Santos começou em cima, aí reduziu já perto dos 5 minutos e deixou o Nils fazer o jogo dele. Só que não se deixou na defesa, né? O Santos conseguiu reter a bola no meio de campo algumas vezes, e aí sim começou a apostar naquela bola esticada, a bola mais longa, que aí assim a gente tem as chances desperdiçadas pelo Mendonça, né? E defensivamente não sofreu. Aí no segundo tempo, né? A gente já tem logo de cara no começo do segundo tempo a chance do David, que ele perdeu, né? E assim, o David que andava sumido no jogo, mas não dá nem pra criticar, né? Porque o David, ele estava sumido no jogo, claro, mas é praticamente o segundo ou terceiro jogo profissional dele, num jogo de Sul-Americana, um campo muito difícil de jogar, um time grande que é o Nils, então não dá nem para criticar assim, a atuação dele, né? Ele fez o que ele podia ali em campo, tentou, o Santos não teve grandes criações para ele, né, pro centroavante. Se fosse o Marcos Leonardo ali, seria a mesma coisa. Se fosse o Mezenga ali, seria a mesma coisa. Se fosse o Benzema ali, seria a mesma coisa. O time não criou para que o centroavante finalizasse. E ainda assim, ele numa jogada dele ali, né, de ter colocado para frente, limpado, tentou a cavadinha por cima do goleiro e aí acabou errando. Faz parte, né, ele de novo tem qualidade para ser um grande centroavante, mas infelizmente errou essa chance. E aí o Nils, diferente do primeiro tempo, por exemplo, o Nils começou a gostar mais do jogo, né?
o Nils começou a chutar mais, a chance de perigo do Nils começou a surgir, teve bola alçada na área, que é o grande temor do Santos desde 1912, mas começou a apresentar esse perigo também, né, o Nils. Mas mesmo assim, ainda apresentando essas jogadas, ainda apresentando mais potencial ofensivo no segundo tempo, ainda assim a defesa estava se portando muito bem, né, até então. E aí tem as mexidas, né, o Braga entra no lugar do Ruiz, eu acho uma decisão acertada. Até gostei do Ruiz no primeiro tempo, no segundo eu já talvez não tenha gostado tanto assim. E aí o Braga entrou tanto para ajudar no ataque, né, mas também eu acho que principalmente para recompor, né. Quando a gente vê o Odair preferindo, vou até sentar aqui. Quando a gente vê o Odair preferindo o Braga do que o Ângelo, não só pela parte ofensiva que o Ângelo vem devendo, né, no caso de gols, mas também na recomposição, né. O Braga ele oferece mais recomposição, oferece mais marcação do que o Ângelo. E até pra gente lembrar daquela frase icônica do Lisca, falando que o Ângelo não tem cultura tática, né? É mais ou menos por aí, claro que o Lisca exagerou muito, né, nessa questão, mas o Ângelo realmente deve um pouco nessa parte, e o Braga, ele auxilia mais nisso, né? Ele auxilia mais voltando, mais recompondo, e a recomposição para esse jogo era muito importante, né? Lembrando, a gente citou aqui 3 formações de marcação diferentes, jogadores muito aplicados no meio de campo marcando, né? A gente chegou a ver de novo 4-1-4-1, então quando fazia 4-1-4-1 ou até mesmo 4-4-2, era importante ter o Braga, né, para fazer esse corredor, principalmente se a gente pensar que ele auxiliava o Natan, por exemplo, né? O Natan, que a gente sabe que é péssimo defensivamente, o Braga por ali, ele podia conseguir ajudar melhor o Natan. Se fosse pela esquerda, o Lucas Pires, que nem achei que foi tão mal assim quanto foi nos últimos jogos, né, como tem sido desde que assinou a renovação, se fosse por ali também conseguiria ajudar. Então o Braga é um jogador que agrega mais nesse sentido, né? E aí o próprio Braga teve a segunda chance aí, talvez a mais perigosa do Santos no jogo, que foi a jogada do escanteio, né? Que o Braga perde o gol na pequena área. Eu tive a sensação até de impedimento, comentei com o pessoal que estava no bar, né? Eu tive uma sensação de impedimento, mas por mais que ele tivesse impedido de fato, tinha que concluir, né? Tinha que chutar pro gol, fazer o gol, né? Ele quis bater de peito de pé, não sei o que aconteceu. Ele quis bater de um jeito bonito e a bola acabou subindo. Cara, tem lances que assim, chuta de dedão, cara, se preserva, sabe? Pensa um pouco mais, assim, não que ele não pense no time, mas assim, pensa no gol a qualquer custo, sabe? Não pensa no gol de um jeito bonito, de uma finalização bonita. Pensa no gol a qualquer custo. O gol a qualquer custo, encosta na bola, sabe? Mete a canela, deixa a bola bater em você e entrar, sabe? Não tenta enfeitar um lance que não precisa de enfeite. Ali, se o Santos faz um gol ali nesse lance do Braga, seria um outro jogo, um outro segundo tempo. Seria uma outra dinâmica de partida. Tanto que o gol do Nils não sai exatamente depois, né? Mas sai uns minutos depois, que a gente vai falar já agora, numa falha da zaga bizonha, assim, mas que se o Braga tivesse feito, talvez a dinâmica do jogo seria outra. Talvez o Nils se abrisse mais, né? Que foi o que o Santos fez no final do jogo, colocando o Ângelo, colocando o Ed Carlos, abrindo mão do Rodrigo Fernandes e do Natan, por exemplo, para colocar jogadores de ataque, que não surtiu muito efeito. Primeiro, porque demorou para pôr o Ângelo, por exemplo, né? E segundo, que ali o jogo já tinha ido para o espaço. O Ed Carlos não é um jogador que vai mudar o panorama do time, com todo respeito ao Ed Carlos, mas assim, não é ele que vai fazer essa grande mudança na equipe, né? E aí, falando um pouco mais do gol do Nils, né? Foi um sistema defensivo que vinha fazendo uma partida assim, impecável, né? Com linhas muito definidas ali, tanto a primeira linha quanto a segunda, marcando de forma exemplar. O Messias, em um lance, conseguiu estragar tudo, né? Porque, pra mim, foi uma falha do Messias principalmente, mas talvez até do Bauerman, porque o Messias estava no dele, o Bauerman estava no dele na jogada. O Messias deixa o dele para marcar o do Bauerman
E aí deixo, que já estava marcado pelo próprio Barman, e aí deixo dele livre, que é o que faz o gol, né? O Gomes, se eu não me engano o nome do jogador. Se o Messias não deixa o dele livre, talvez o gol não saísse. E olha que ele nem estava tão em cima assim do jogador também, vamos combinar também, que ele não estava fazendo uma marcação tão em cima assim. Mas ali onde ele estava antes de virar para trás, já era o suficiente para impedir o gol, né? Se fosse o caso. E o Barman estava no dele, então assim, não teve por que o Messias virar de costas pro jogador que ele estava marcando e deixar o cara fazer o gol. Então assim, eu não sei também se o Barman de repente não gritou, né? Enfim. Parece que o Messias não confiou que alguém estava marcando o zagueiro atrás dele, né? Que deveria ser o famoso entrosamento, né? O Messias deveria saber que o Barman estava ali, que já estava realmente, e não deveria ter abandonado o jogador que ele estava marcando, né? E aí, quando ele abandona essa marcação, o Gomes vai lá, faz o gol, e aí chegam a reclamar de alguma coisa, de um toque de mão, se eu não me engano, de alguma coisa, que o VAR não viu nada, o juiz não viu nada, e o lance seguiu. Ficou aí uns minutos demorando para fazer o recomeço do jogo. E aí, o jogo já tinha... Nessa hora, o jogo já tinha ido pro espaço, o Santos não ia conseguir empatar. E aí depois vem as mudanças, né? Vem eu não lembro se o Ângelo entrou antes ou depois desse gol. Mas, enfim, o Ed Carlos eu sei que entrou depois. Então, não eram jogadores que iam mudar o panorama, né? A gente tem o Marcos Leonardo que estava fora por uma suposta febre, né? Pelo menos foi isso que o Santos alegou. O Miguelito não chegou nem a viajar, por exemplo. Então o Ed Carlos era a opção que tinha. Porém, assim, né? Fica muito difícil quando a sua esperança é o Ed Carlos, né? Se você olha para o banco e a opção de mudar o jogo é o Ed Carlos, com todo respeito ao Ed Carlos é novo ainda, tem todo o potencial para evoluir. Mas hoje, se a esperança de mudar o jogo é o Ed Carlos, aí a gente tem um problema, né? Aí a gente tem um problema muito grave. Uma coisa é o Ângelo mudar o jogo, né? Outra coisa é o Ed Carlos. E aí, falando um pouco da situação do grupo, né? O Nils abriu 9 pontos, né? Venceu todos os jogos desse primeiro turno. O Santos ficou com 4 pontos. O Audax tem 1 e o Blooming tem 0. Mas Audax e Blooming ainda vão jogar, né? Vão jogar nessa semana ainda. Se o Audax vencer o Blooming por mais de 2 gols, ou por 2 ou mais de 2, o Audax passa o Santos e o Santos vira terceiro colocado. Então, assim, para o Santos conseguir uma vaga direta já para as oitavas e não passar pelas 16 avos, né, da Sul-Americana, não pegar os terceiros da Libertadores, já virou uma situação complicada, porque vai precisar buscar ponto fora, ponto que não tem, né, vai precisar buscar o ponto fora, ter perdido do Audax, aliás, ter empatado com o Audax em casa, já foi um péssimo resultado, porque contra o Newell's a gente esperava que talvez, né, pudesse perder, né, se daria, entre aspas, ao luxo de perder. Mas o fato de ter empatado com o Audax em casa tornou essa derrota pro Newell's pior ainda. Ou seja, o ruim não foi nem a derrota pro Newell's, foi o empate com o Audax. Se não tivesse empatado com o Audax, talvez aí estivesse numa colocação de 9-6, né? O Newell's com 9 e o Santos com 6. Como o Santos acabou não ganhando do Audax, então acabou que ficou 9, agora o Newell's, 4 o Santos. Então ficou muito difícil, vai ter que buscar 5 pontos, vai ter que vencer o Newell's na Vila, né, que já é um jogo difícil por si só. Vai ter que vencer o Newell's na Vila, vai ter que buscar os pontos que perdeu do Audax fora. E contra o Blooming não precisa nem falar, né? Precisa vencer em casa, é obrigação vencer em casa o Blooming. E aí buscar os pontos do Audax e vencer o Newell's em casa, para que aí talvez termine em primeiro lugar, né? E ainda tem que torcer para tropeços do Newell's. Então a classificação direta ficou muito complicada. E torcer para o Santos fazer o papel, seu papel de time grande, né? Fazer a lição de casa. E aí torcer para o Newell's tropeçar. Então, a síntese do jogo. Eu achei que o Santos até foi melhor que o Newell's, tá? Não vou mentir, não. Eu tava gostando muito da atuação do Santos hoje. Gostei de uma maneira geral. O que pecou foi essa falha dos zagueiros, né? Do Messias, principalmente, mas Messias e Barman. Mas assim, a partida do Santos em si, no geral, eu gostei, né? Teve chances perigosas do Mendonça, do Braga, do David. Foi muito melhor do que eu esperava que o Santos fosse apresentar fora de casa contra o Newell's.
Então, eu achei que foi uma partida ok, porém, a falha do Messias foi determinante, e aí o Nils, quando você falha contra time grande, o time grande não perdoa, o Gomes foi e fez o gol, vitória, querendo ou não, merecida pro Nils, porque eles aproveitaram a chance, mas se a gente for colocar numa atuação, um contexto geral, eu acho que o Santos foi melhor que o Nils, né? É animador, eu não digo nem por esse jogo, mas pro restante da temporada. Atuando assim, fora de casa, né? Em jogos fora de casa, eu acho que a gente tem uma margem de evolução grande a buscar, né? Essa evolução ainda não chegou, principalmente ofensivamente, né? Que a gente ainda deve muito, mas se for pensar numa atuação fora de casa, numa evolução ofensiva mais para frente, acho que a gente está no caminho, dá até para dizer que está no caminho certo, né? Os contra-ataques estão começando a encaixar, a defesa está começando a ser segura, então a gente está num caminho que a gente pode considerar que é o caminho da evolução. De novo, boa atuação defensiva, contra-ataque deveu um pouco, mas dá pra ver que a gente está num caminho legal. Resultado ruim, né? Que agora nos deixa atrás do Newell's e tem que torcer para tropeços de Audax, torcer para tropeços do Newell's depois, para que a gente consiga a classificação em primeiro lugar, ou se não, pelo menos em segundo, e aí enfrenta os terceiros da Libertadores, que não é o ideal, mas que agora talvez se torne o mais provável. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Tamo junto, Santista. É nóis.